E até onde o namoro cristão vai? E o que você diz sobre essas igrejas que ela praticou a corte? Uhum. Qual que é a sua visão sobre a corte e o namoro cristão santo? O que Eu que conheci a corte na época dessa minha primeira igrejinha. Eu tinha muitos adolescentes nessa igreja, então eles falavam sobre corte, só podia estar na liderança quem tinha corte. Eu entendo a corte, eu entendo o princípio e o foco da corte, mas eu não segui a corte. Uhum. Eu acho legal quem segue, acho muito bonito, mas eu não segui a corte porque também não era A algo que corte ela segue qual linha? a Para quem não corte. sabe, né, sobre a Isso, corte. a corte é um relacionamento que você tem, um namoro que você tem antes do casamento, e você não beija, você no máximo acho que abraça. Você não tem o beijo na boca, né? E não tem nada além disso. Então a gente sabe que o pecado é o sexo antes do casamento. Mas a corte diz que é 100% nada, assim. É como se fosse realmente amigo. Você só pega na mão e no máximo dá um abraço. Mas eu não segui a corte, não era um ensinamento que a minha igreja tinha, né? Na igreja que eu tô hoje. Eu não segui a corte porque eu e meu marido, a gente sabia até onde a gente podia chegar. Então, Tá. a gente beijava, mas não ia para os beijos quentes. A gente sabia que o sexo antes do casamento era pecado. Então, desde que eu conheci o meu marido, a gente se conheceu, a gente conversou por 4 meses, a gente se conheceu por 15 dias. E deu 15 dias ele já me pediu namoro. Então, eu lembro que a gente conversou sobre muitas coisas, mas eu não tinha chego no ele sempre me respeitou, nunca tocou no meu corpo, mas eu não tinha chego no assunto do sexo antes do casamento. Então eu falei, meu Deus do céu, já tô namorando esse menino e eu não falei com ele ainda sobre isso. Será que ele é vai que ele é aquele crente que fala que é crente, mas, né, não, eu já sabia que ele era muito fiel à palavra, mas eu não tinha chego, porque a gente fala, a pessoa não rouba, não mata, não faz nada de errado, mas o sexo antes do casamento a pessoa faz e acha que tá tudo bem. Eu falo que esse é um pecado que normalizaram muito hoje em dia. Do pecado de estimação também, do nada a ver. Ah, mas nada a ver, só mais uma vez. Então, quando a gente namorou, eu falei pra ele, eu falei, olha, então, como que a gente vai fazer essa parte? Assim, eu não namoro se você não seguia a santidade, né, antes do casamento. E eu já tive relações antes, quando eu estava perdida no mundo, mas desde que eu voltei pra Jesus, eu falei, Jesus, daqui pra frente vai ser tudo do seu jeito. Então eu falei, o próximo homem que o Senhor me mandar, envia do jeito certo. Eu preciso que ele siga os princípios e valores que eu também quero seguir. Então, na hora, ele falou, não, você tá certa, realmente. Se eu tô com você é pra gente casar, então a gente vai casar, e depois que a gente casar, a gente aproveita. Antes disso, a gente segue em santidade. Então a gente beijava assim na boca, mas a gente não seguia para as partes mais íntimas, né? Para as partes mais quentes, que aí é um grande problema. Então eu acho que o namoro santo é isso, assim. Você tem que entender até onde você pode chegar. Porque tem muita gente que começa num beijinho também e vai até os finalmente. Então aí não pode, pelo amor Quase os de... finalmente. Aí faça corte, porque se você não sabe dar uma bitoquinha sem ir pros finalmente, faça corte, porque nem a bitoquinha você pode dar. Então, eu acho que existem muita gente, inclusive, muitas mulheres comentam no meu Instagram. Eu falo muito sobre santidade, na época que a gente vivia isso, né? A santidade antes do casamento. A gente vive em santidade ainda, agora em outras áreas, né? Mas nessa questão do sexo antes do casamento, muitas mulheres comentavam, não, mas não existe mais homem que aceita isso. Ah, não, mas isso é da época da minha avó. Muitos adolescentes falam sobre isso, né? E eu falo, gente, isso é mentira. É mais uma mentira que Satanás tem tentado colocar na mente das pessoas. A mentira do ser mãe de pet, não ser mãe de pessoa, não ser mãe de uma criança, isso é uma mentira. A mentira de que a mulher não tem que ser submissa ao homem é uma mentira. E também a mentira de que não existem mais homens que esperam até o casamento. Você só precisa entender o ambiente que você está. Se você está procurando um marido na balada, com certeza ele não vai esperar o casamento. Mas se você está firme com Deus, na igreja, procurando um homem de valor, existem muitos homens dentro da igreja que também não querem Tá seguir certo. isso. Então aí vai do seu coração entender o homem que você está conhecendo. Mas sem dúvidas, esse é um princípio bíblico, né? De que o sexual é só após o casamento. Então, por mais que pareça uma história da época da sua avó, é porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje, para todo É. sempre. Então, eu acredito que corte eu acho muito bonito quem faz também, eu acho super válido quem segue na corte. Mas eu acho que também você pode seguir o princípio de saber até onde o seu corpo pode ir, saber até onde o seu relacionamento pode ir. E muita gente, inclusive, fala, mas como viver isso? Gente, os dois, o homem e a mulher, precisam estar alinhados no mesmo propósito. Porque eu lembro que eu vejo muitos meus directs e às vezes eu abro, mando áudio, dou conselho.
E aí, uma menina me perguntou, Mari, mas como viver isso? Como que vocês fazem isso? Como que vocês aguentam? Gente, a gente tem hormônios, tá? Eu vi uma brincadeira que hormônios e demônios até rima. Então, tome cuidado com seus hormônios. Não, não é porque é crente que não tem hormônio. Inclusive, a gente tem muitos também. Mas, eu falo que os dois precisam estar alinhados ao mesmo propósito. Não adianta eu querer viver em santidade e o meu namorado não. Não adianta o meu namorado querer viver em santidade e eu não. Porque se nesse momento que a gente tá passando pelo processo da santidade, eu atento meu namorado, provavelmente ele vai cair. Se o meu namorado me atenta, provavelmente eu vou Claro. cair. Então, o que eu e meu marido sempre a gente teve foi que os dois estavam alinhados no mesmo propósito. Então, eu não provoco ele não me provoca, e a gente sabe que a gente pode dar só um beijinho. E aí foi isso que a gente conseguiu chegar até o nosso casamento. E foi lindo, gente. Deus fez o sobrenatural. A gente namorou. Depois de 8 meses ele me pediu noivado. E a gente era muito junto. Meu marido falava até hoje, amor, se você quiser esperar 5 anos, a gente espera 5 anos. Mas a gente não tinha mais por que também adiar o nosso Sim. casamento. A pessoa fala, casou rápido porque queria ter sexo. Fala, não, gente, a gente casou rápido porque a gente não tinha por que mais enrolar. Uhum. A gente já tinha condição financeira pra casar e nos sustentar após o casamento. A gente já somos adultos, então os dois já é adultos, já saíram da casa dos pais. E a gente já sabia que um era o outro. Eu falo que meu marido, eu escrevi num caderninho até o estilo de roupa que eu queria dele. Menina, Deus me entregou ele até com o estilo de roupa que eu tinha pedido Não do acredito. homem da minha vida. Então eu já sabia que era ele, Deus já tinha me dado várias confirmações que era ele também já sabia que era eu. Então foi com 8 meses ele me pediu em casamento. E aí a gente ia casar só em janeiro do ano que vem, mas aí tudo aconteceu, a gente falou, não, vamos casar já agora. Em 1 mês eu planejei o casamento. E a gente casou. Era pra ser só o civil, no fim virou uma cerimônia super linda, que agora a gente nem tem necessidade de casar de novo. A gente queria casar na Europa. Aí por isso seria o ano que vem, pra dar tempo de organizar. No fim, a gente falou assim, vamos... Aí eu conheci a liderança do Guilherme Batista, ele falou assim, Mari, como vocês viajam muito, toma cuidado e tal. Porque a gente fala que a gente vive em santidade, a gente vive em santidade, mas é difícil pra galera que não vive acreditar. Então eu falei, eu preciso ter... a verdade, eu preciso viver a verdade. E eu vivo, só que é difícil explicar pra quem Sim. não vive. Então eu falei, vamos casar no civil. Eu já tava pregando em muitas igrejas. Eu falei, vamos casar no civil. E aí depois a gente casa o religioso com mais Tempo. tempo, pra gente casar na Europa. Aí a gente falou, não, então tá. Eu falei, mas eu não queria casar só no cartório, eu queria casar com uma cerimônia. Vamos fazer uma cerimônia? E ele, vamos. No fim, essa cerimônia virou o casamento. E aí eu falo, nem precisa, a gente nem tem como casar na Europa agora de novo. Agora, quando a gente for fazer outra festa, vai ser pra renovar os votos. Mas Deus fez tudo lindo. E a renovação de votos é mais emocionante. Uhum. Agora, dia 1º de outubro, eu faço 26 anos de casado, mas ano passado fizemos 25, minha Que bodas legal. de prata. E eu tive o privilégio de casar de novo com o mesmo vestido que eu casei há 25 anos Que atrás. lindo. E o papai e meu pai entraram na igreja comigo de novo, no espaço onde nós casamos, com o mesmo terno. Que legal. Então, se foi tão lindo e foi tão emocionante ver o que Jesus tinha feito nesses 25 anos, ver todos os desafios que nós passamos e ver as misericórdias do Senhor, sabe? De nos levar até ali, porque nós tentamos desistir, foram tantos percalços, tantas coisas que aconteceram ao longo desses 25 anos, mas foi tão prazeroso, foi tão maravilhoso. Então, eu acho que você reafirmar, né? Sabe aquela coisa? Ver Jesus fazer de novo. Sim. É tão emocionante. Depois de 25 anos, depois de tantas Exato. coisas que deram errado, coisas que deram certo. Sim. É e muito a gente ouviu lindo. muita coisa. Mas por que vocês não viajam? Por que vocês não fazem isso? Vai gastar A dinheiro? gente viaja a vida Eu inteira, falo, gente. vocês não têm noção do que é. Do que assim. Do que fala, é quando viver você tá entrando. isso. Eu não renovei os votos ainda, mas quando você tá entrando no casamento, você fala. É Parece que maravilhoso. é uma sensação única. Não existe maravilhoso. outra. Você pode dar quantas festas de aniversário você quiser, você pode viajar pra quantos países você quiser. É muito bom viajar. A gente também ama viajar. Exatamente. Mas eu acho que esse momento é algo que a gente mágico. celebra não só o que a gente vive, não só o nosso casamento, mas a graça de Deus. O meu casamento, o povo até fala, a minha festa de 1 milhão e o meu casamento. A gente fala, gente, é culto? Porque na festa de 1 milhão teve pregação, teve louvor, e depois a gente foi pra festa. E a festa continuou só no gospel. Aí no casamento teve ceia, teve oração, teve tudo, gente. Então eu falo, todas as festas que eu faço também não é só pra mim, é pra Jesus, é pra glorificar e é pra exaltar o que Deus fez na minha vida, tanto nos seguidores, que foi a festa de 1 milhão, quanto no meu casamento. Porque foi ele quem deu meu marido, foi ele quem deu a provisão pra que a gente casasse. Então, é tudo literalmente igual a Bíblia diz, tem que ser tudo pra glória de Deus. E dá pra viver glorificando Deus em tudo.
E que coisa linda, né? E depois seus filhos ouvirem sobre isso, né? Entender e crescer nesse ambiente. É tão lindo você olhar. Porque eu vejo a minha filha, ela tem 17 anos, ela fala, Que legal. né, já namora. Então ela fala, olha, porque eu queria com 19, pelo menos estar noiva igual a minha mãe, eu queria casar com 19. Mas tem a universidade, tem isso, mas eu quero casar logo. Mas com 19, pelo menos, eu quero estar noiva, igual a minha mãe. Que legal. Então, eles olham, Seu né? exemplo, né, São pro filho. Porque a exemplos, gente pode entendeu? pregar muitas coisas, mas se a gente não viver aquilo, Exato. ainda mais os que estão mais perto, a gente pode enganar os de fora, mas os de dentro não engana. Então, a gente fala que hoje o mundo tem pregado tanto contra a família, né? Hoje mesmo eu postei um Total. vídeo enfim, dois famosos que a mulher beija outros homens, fala que tem relação sexual com o marido pensando no outro ator que é o crush. Cara, isso é uma loucura, assim, sabe? Tem 3 Demoníaco. filhos e imagina os filhos crescendo e vendo isso. Vão crescer achando que é normal. A Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar para quando for velho não se desvie. Então, desde cedo a gente precisa ensinar a criança o que é certo. E se a criança nasce em um lar de graça de Deus, com o favor de Deus, a criança nasce sabendo e cresce sabendo o que é o certo e o que é errado. Isso é muito bonito de ver porque nos falta muito hoje em dia. Os meus Exato. pais são separados, mas os pais do meu marido são separados, mas a gente cresceu vendo o errado, mas a gente conhecendo Jesus, a gente Conseguiram fala, quebrar. a gente quebrou toda essa maldição que veio de outras famílias, porque se for ver os avós também eram separados, sei lá, se você for buscar tudo, realmente é uma maldição que veio de geração em geração. Mas com Jesus a gente quebra essa herança. Então, se o casamento dos seus pais foi ruim, não necessariamente o seu vai ser. Você não precisa continuar essa maldição que teve no casamento dos seus pais. E Jesus quebra toda a maldição que pode ter tido, que tenha. Jesus consegue quebrar tudo isso que Satanás planta, né, hoje em dia. Na família, nos pais de pet, que não quer ser mais pai de crianças Cara, a Bíblia, eu amo pet também, tá? É lindo ter o seu cachorrinho, não é nenhum problema ter o cachorrinho. Mas não é mãe de pet. Então, assim, você tem o seu cachorrinho, mas a Bíblia nos diz que as crianças são heranças do Senhor. Então, a gente negar a herança do Senhor, eu acho que é muito triste. A gente negar o que Deus fez. A gente negar o que Deus nos entregou como herança dele. Imagina, somos imagem e semelhança de Deus e a gente dá vida a outra imagem e semelhança de Deus. Eu acho isso muito lindo, assim. Como na época meu pai falou que eu ia engravidar cedo, eu cresci com um pavor de engravidar. Na época que eu tava fora da igreja, meu Deus, se um dia eu engravidar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu casei e eu ainda continuei repreendendo ainda. Você acredita? Eu casei há 3 meses. Mas a minha cabeça ainda seguiu de tipo... não, aí eu e meu marido, a gente tinha um plano. Tipo, daqui 3 anos a gente tem filho, porque meu marido quer ter 4, 5 filhos. Então tem que começar logo. Aí tem que começar logo, mas também aí tem que ser um atrás do outro. Eu falei, não, me dá 3 anos de casada. E aí depois... Mas eu descobri que isso era um medo que eu ainda tinha de ter o filho, né? De engravidar, porque eu falo que eu ainda sou adolescente. Aí eu já aceitei. Eu casei, eu sou adulta, mas ainda não sou adulta premium plus. A premium plus são as mães, os adultos que você olha e você fala, é adulta. Eu sou jovem adolescente. E aí, esses dias a gente tava em casa e o meu marido, não sei o que ele falou, botou a mão na minha barriga. Menina, ele vive botando a mão na minha barriga e não é nem por gravidez. Profetizando. Ele põe, aí ele falou alguma coisa de bebê. Aí eu falei, menino, tá repreendido. Aí ele me repreendeu, ele falou, amor, a gente tá casado? Aí eu falei, Deus, perdão, tô repreendendo uma vida, tô repreendendo uma criança. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Aí eu falei, não, eu não queria agora, mas eu não posso repreender uma criança. Tem tantas mães querendo ter filho e eu aqui, que podia, sabe, enfim. Errei, pedi perdão pra Deus, pedi perdão pro meu marido e entendi, eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, não, realmente, eu preciso tirar esse trauma da minha infância, tipo assim, essa crença que tá na minha mente. E aí, menina, Deus me deu um sonho, tipo, nessa mesma semana, que eu tinha Deus me entregou que vai ser uma menina. Deus me deu um sonho de que eu tava com uma bebê, só que ela não estava comigo. Eu tava procurando ela. E eu tava num desespero tão grande de achar essa criança, que era minha filha, que eu tava com um sentimento, nossa, que me inundava. Quando eu achei a bebê, tava tipo naqueles banquinhos de carro, sabe? Sim. É bebê conforto, eu acho. E aí eu peguei, o amor me inundou assim, e eu acordei. Aí eu falei, meu Deus, agora eu quero engravidar. Eu falei, Deus, eu vou amar tanto essa criança assim, sabe? É um amor que fala, né? Só de mãe. Eu falo, meu Deus do céu. E aí foi que eu falei, Deus, tá bom, agora o Senhor me confortou. Eu vi que foi mesmo um Deus me afirmando, Mostrar de tipo, Deus. calma. Se vier, na hora que vier,
Vai ser de mim, vai ser da minha vontade. E aí eu fiquei tranquila. Aí eu falei, ai, Deus, amém. Aí tanto que agora eu fui na médica ver todas as coisas. Cara, tava faltando um monte de vitamina. Olha. Tomei uma vitamina semana passada, quase desmaiei. Pressão caiu. Era de injeção na bunda. Deve ser Meu uma Deus, B12. era B12. Não, eu nunca tinha ouvido falar nessa B12. Aí quando eu postei chorando que eu tomei a injeção de vacina, de vitamina, todas as mulheres no meu Instagram, B12, né? É B12, né? É B12. Eu falei, gente, como eu nunca tinha ouvido falar nessa B12? Porque antes da médica falar, eu nunca tinha ouvido falar. Aí um monte de mulher me respondendo. Eu também desmaiei. Nossa, eu vomitei, porque, ai, é difícil mesmo, é difícil. E aí eu tô tomando cápsula, né? E essa tem que tomar mais uma vez semana que vem. Enfim, glória a Deus. Aí a médica me ensinou, ó, ser mãe, fazer o que precisa, não o que quer. Falei, é isso. Aí agora eu tô tratando eu, pra depois de dezembro a gente começar a fazer o pré-engravidar, né? Que aí eu vou me preparar e aí quando Deus quiser mandar, ele manda. Mari, que coisa mais linda. Eu ficaria 3 Eu também. dias te ouvindo.